Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Se porventura tiver alguém novo que não me conhece, meu nome é Terezinha. E hoje nós estamos trabalhando sobre um livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. O livro se chama Jesus e a Atualidade. Nesse livro, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela expõe as qualidades de Jesus e nos ensina, através de Jesus, a usarmos esses conhecimentos que ele nos trouxe. E hoje o tema é Jesus e coragem, né? Coragem é uma coisa que a gente está precisando muito ultimamente. E ninguém melhor para nos ensinar a ter coragem do que Jesus. Antes do que ela falou aqui a respeito da coragem de Jesus, que ela começa o texto assim: a coragem de Jesus. É uma exclamação. A coragem de Jesus. Mas Jesus tinha muita coragem. Se existe uma coisa que ele tinha, era coragem. Imaginem, né, que a gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra, que foi ele um dos que ajudaram a elaborar toda a vida que existe no planeta Terra. Um ser iluminado, um ser perfeito, um ser puro. Ele se dispôs a vir para esse planeta Terra e encarnar aqui nesse planeta com todas as dificuldades que ele já conhecia de antemão. Ele já sabia os problemas que ele teria que enfrentar. Agora imagine, né? Imagine a gente no lugar de Jesus, que pretendesse ir para um lugar tão horrível como ainda é, né? Mas naquela época era muito mais o nosso planeta Terra. Então Jesus sabia muito bem o que ele iria passar nesse planeta Terra, e mesmo assim ele veio. Ele poderia ter mandado algum dos seus auxiliares, né? Porque ele tem diversos, mas ele quis vir pessoalmente para quê? Para ensinar ao homem do planeta Terra um novo tipo de comportamento. Ele veio para nos trazer uma mensagem, né? Uma mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas. Então ele veio, né, para libertar as nossas consciências para a verdade. Então isso fez dele um paladino da coragem. Então, se existe um ser humano que teve coragem, foi Jesus. Então agora nós vamos ver com Joana de Ângeles no que consistia essa coragem de Jesus. Ele nunca concordou com um crime disfarçado de legalidade. E hoje em dia, como a gente tem bastante disso, né? Abusos infinitos que, sobre um disfarce de legalidade, acaba prejudicando os mais fracos em detrimento dos mais fortes. Ele nunca concordou com a arrogância mascarada de humildade, né? Aqueles que se dizem humildes, que na verdade não são. Com a justiça apoiada pelos poderosos, né? Lembre-se que a Judéia, né, os judeus eram dominados por Roma. Então eles tinham que obedecer simplesmente porque Roma era o país conquistador e se mandasse não tinha outro recurso senão obedecer. Com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Então veja só, por isso que Jesus
combatia muito os publicanos, né? Que pregavam uma coisa, se diziam bondosos, e por trás faziam outra completamente diferente, abusando dos mais pobres. Os fariseus, né? Que, como ele mesmo dizia, eram sepulcros caiados, por fora aquela maravilha, por dentro toda a podridão. Com os sacerdotes, né, que se diziam donos de todo conhecimento, e com isso obrigava as pessoas a que acreditassem naquilo que eles diziam. Fora todas as outras espécies de discriminações que ainda vigoravam naquela época. Sociais, econômicas, raciais, religiosas. Então aqui a Joana de Ângeles ela vai explicitar para a gente esse tipo de coisa que Jesus enfrentou. Por exemplo, ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade. Naquela época, os samaritanos não eram considerados pelos judeus, eles eram considerados ser de segunda classe, né? Porque os samaritanos eles não iam ao templo de Jerusalém para fazer as suas obrigações religiosas. E eles consideravam os samaritanos como hereges, entre aspas, pessoas de segunda categoria. Aí Jesus contou a história do samaritano, né, que tendo visto uma pessoa que foi assaltada e foi maltratada de todas as maneiras, caída ao longo do caminho, ele acolheu aquela pessoa de todas as maneiras que ele pôde. E ao mesmo tempo que passava ali um sacerdote presunçoso, né, cheio de si, um levita, que também era uma pessoa com certo conhecimento, astuto, né, espertinho e que gozavam de prestígio. Então Jesus elegeu o samaritano como um exemplo de solidariedade, porque ele auxiliou aquela pessoa que estava ali caída. Jesus apoiou a mulher adúltera. Lembra dessa história? Que vieram com uma mulher, né, que tinha sido pega em adultério. Então ela era considerada culpada porque ela teria induzido o homem, né, a cometer o adultério. O homem era inocente e ela pecou sozinha, né? Então Jesus conseguiu fazer com que as pessoas que estavam ali prontas a seguir a lei, que era do apedrejamento, Jesus defendeu essa mulher e começou a escrever alguma coisa no chão, e cada um que chegava mais perto via ali escrito todos os seus pecados. E um por um, cada um foi se dispersando. A mulher adúltera ficou ali e Jesus perguntou para ela: não te condenaram? E ela disse: não ficou ninguém. Porque Jesus tinha mandado aquele que estivesse sem pecado atirar a primeira pedra. E como não tinha ninguém sem pecado, não ficou ninguém. Um por um foram saindo. E Jesus disse para ela: então eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Né? Jesus, olha só, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Maria Madalena era uma mulher de conduta tida como irregular, né? Aquela que era possuída pelos demônios. Mas ele acolheu essa mulher, ele transformou essa mulher e ele a escolheu como a portadora, né, da mensagem que ele tinha ressuscitado, que foi a primeira pessoa para a qual ele se
apresentou após a sua crucificação. Ele fez-se a voz dos humildes e esquecidos e os sem direitos, sem nem apoio, a fim de que seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Como naquela época, mais ainda do que hoje, os pobres, os sem direito, os sem ajuda, não tem voz em lugar nenhuma. E Jesus se fez a voz dessas pessoas. Ele conviveu com todas as pessoas, inclusive com aquelas que eram tidas de má fama. Por exemplo, a Maria Madalena e também o publicano, que inclusive ele pediu para ir jantar na casa do publicano. E os publicanos eram malquistos por toda a sociedade, eles não eram aceitos. E Jesus conviveu tranquilamente com eles. E ele desprezava aquelas pessoas, como os fariseus, como os publicanos, que possuíam uma vida de privilégios, mas, ocultamente, eles se entregavam, a uma vida má, uma vida de má conduta, e se diziam pessoas de bem. Sua palavra era suave ante os sofredores e tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Então, ele pede para deixar vir as criancinhas, mas no templo, quando ele entra no templo e vê todo aquele comércio que era feito lá, ele não concordou com aquilo, Porque ele dizia que a casa do pai não era lugar de comércio. E ele foi firme com essas pessoas que estavam lá se aproveitando, do templo para tirar o seu dinheirinho. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Quando ele veio, ele já sabia que de alguma maneira ele iria retornar. E como o planeta Terra era um planeta difícil, muito difícil, ele sabia que não ia ser fácil a sua volta para o mundo espiritual. Mas ele nunca temeu a desencarnação. Ele não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas, Coisa que a gente costuma fazer com muita frequência. O que é do nosso interesse, o que é conveniente, mesmo que não seja muito certo, a gente costuma aceitar, mas ele não. Humilde não se fez subserviente, quer dizer, ele era humilde, mas não se humilhava, Ele era afável, ele era doce, mas não era piegas, não era meloso. Ele era amigo, E muitas vezes ele falou, muitas pessoas ele disse, eu vos considero amigos. Ele era amigo de Lázaro, das irmãs de Lázaro. Ele falou para os apóstolos, agora vocês são meus amigos. Ele sabia ser amigo. Mantinha sempre uma linguagem, uma conduta próprias para cada ocasião, para cada pessoa, para as circunstâncias, sem afastar-se do roteiro estabelecido. Então, quando era para ser amável, ele era. Quando era para ser mais enérgico, ele sabia ser. Ele viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, a fidelidade a Deus. Então ele disse, uma coisa eu tenho que fazer, que é fazer a vontade do Pai.
Então ele veio para fazer a vontade do Pai, independente de qualquer outra coisa. Então agora Joana de Ângeles passa a nos aconselhar com base nesse comportamento de Jesus. E ela diz assim: apoia-te nele, né? A gente tem que, em qualquer momento, em qualquer circunstância, nos apoiar em Jesus. Porque Jesus é nosso modelo e guia. E ele veio aqui para nos ensinar como é que a gente tinha que agir em cada situação. Por isso que ele veio e passou por tudo que ele passou, para nos ensinar como é que nós temos que nos portar. Então, sob tribulação ou fora dela, pensa em como ele agiria nessa situação e faz conforme te inspire a tua consciência reta. Então, a gente, na dúvida, em qualquer situação, né, a gente tem que pensar o que será que Jesus faria nessa situação, né? E a gente tem que, com base no que a nossa consciência disser, imitar o exemplo de Jesus, que é para isso que ele veio. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo, né? A gente tem que buscar sempre seguir o exemplo de Jesus, porque ele veio para isso, ele é nosso modelo e guia. Então a gente tem que seguir sempre o exemplo dele. Tem coragem de viver. Jesus viveu com muita coragem. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. E uma das coisas que a gente costuma sempre fazer é, em qualquer circunstância, quando alguma coisa não dá certo, em vez de a gente reconhecer que nós fizemos uma coisa que não deu certo e na próxima vez tentar fazer diferente, a primeira coisa que nós fazemos é achar uma desculpa para aquilo que não deu certo. A gente não reconhece que nós erramos. A gente tenta arranjar um culpado de preferência ou uma circunstância que nos livre da culpa. Mas nós, em cada insucesso, nós precisamos aprender a não repetir aquilo que deu errado. Só que nós não precisamos ficar presos, né, à depressão, ao arrependimento. Basta que nós mantenhamos a vontade de consertar aquilo, fazer de uma forma diferente, não errar mais. Como Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais, faz diferente. Por quê? A experiência que nós viemos ter nesse planeta Terra é uma soma, né, das tentativas que nós fazemos. Algumas têm resultados positivos e outras têm resultados negativos. Faz parte da nossa humanidade. Concede-te, Joana fala, concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Então nós precisamos reconhecer que nós somos seres humanos, que nós somos imperfeitos e que nós estamos no planeta Terra para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos, para melhorarmos. E nós só não podemos ficar no mesmo degrau, marcando passo no mesmo degrau. A gente tem que subir, né? Passo a passo, degrau a degrau, esse patamar evolutivo, que é para isso que a gente veio. A gente tem que aprender e crescer. Deu certo? Ótimo, vamos continuar assim. Deu errado? Bola para frente, vamos fazer diferente. Nós só não podemos ficar deprimidos, nos julgando culpados
e ter medo, porque às vezes a pessoa tem medo de fazer alguma coisa que deu errado, aí ela para, ela trava, e ela tem medo de fazer aquilo que ela deveria fazer. Age sempre ajudado pelo otimismo, ao contrário da maioria de nós, que em qualquer circunstância, isso não vai dar certo, porque não dá, é difícil. Se as coisas fossem fáceis, nós não aprenderíamos nada, são difíceis mesmo. Então a gente tem que ter otimismo de que tudo vai dar certo, confiar em nós mesmos. O medo é inimigo atroz que dizima vidas aos milhões. Quantas pessoas passam a encarnação inteira sem evoluir por medo, né? Por medo de cair, né? A criança que começa a andar, com certeza ela vai cair. Ela vai cair e ela vai levantar, né? A gente tem que ter como exemplo os skatistas, que é aquela coisa que, de repente, tipo, tá no chão. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Fez errado, conserta, bola para frente. Sem medo. O medo mata as nossas iniciativas. A coragem nasce nos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. Então, estou em paz com a minha consciência, estou fazendo aquilo que eu acho correto, seguindo os ensinamentos de Jesus, eu vou ser feliz com certeza. Coragem é conquista que difere muito da temeridade. Então aí tem uma coisa diferente. O homem de coragem espera o momento certo, confia que vai dar certo e age no momento próprio. Enquanto que o temerário, né? Ele faz tudo precipitado, tudo no ato, não pensa antes de fazer. Ele acaba sendo impiedoso com as pessoas, porque ele fala coisa que daí um pouquinho ele se arrepende e não tem mais como consertar. E às vezes ele acaba sendo irresponsável. Então uma coisa é ter coragem e outra coisa é uma pessoa temerária. Então tomemos como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Esse é o último conselho da Joana de Ângeles. Nós precisamos tomar como exemplo a coragem de Jesus. E vamos seguir tranquilamente, seguindo os exemplos de Jesus. Aí nós estaremos no caminho certo.